Oi, gente, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma live da Tagarela. Essa aqui é a terceira de uma série de lives sobre mudança de profissão no intercâmbio. Tô começando de novo a live porque tive um probleminha no áudio, vocês não estavam me ouvindo. Por favor, quem estiver acompanhando, deixa aqui um comentário para dizer se vocês estão me ouvindo. Hoje a gente vai conversar com o Thiago Figueira, que era publicitário no Brasil, se tornou jardineiro aqui na Austrália. Já tivemos mais duas lives nessa série, duas lives anteriores, uma com Lindomar Souza, que era personal trainer no Brasil, se tornou barista na Austrália, e outra live com a Patrícia Mamed, que era advogada no Brasil e está estudando commercial cookery para se tornar chefe de cozinha aqui na Austrália. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, que bom, Carol, obrigada por falar que está me ouvindo bem. Eu não sei se da outra vez vocês já estavam me ouvindo no início ou se foi só quando o Thiago entrou que vocês pararam de me ouvir. Vamos testar aqui. Eu já vou colocar o Thiago aqui na live para ver se vai dar tudo certo. Vamos ver. Carla, também, obrigada. Oi! Oiê, te escuto. Estou te ouvindo também. Ó, o Lindomar, oi barista, Lindomar disse que tá tudo certo. Ah, Ótimo. tá. E a Carol tá explicando que quando eu comecei a live anterior, ele estava todo mundo me ouvindo. Quando você Sim, entrou, meu áudio sumiu depois de um tempo. Bom, exato. gente, por favor, vão nos avisando por aqui, tá? Pra gente saber se tá tudo certo, né? Para todo mundo poder acompanhar aqui esse conteúdo tão interessante que é a história do Thiago, de mudança de profissão. Uma mudança muito grande, né? Porque. E é interessante nessa série que a gente está fazendo, Thiago, porque as outras duas pessoas que a gente já ouviu, né? Tanto o Lindomar quanto a Patrícia, mudaram meio que da água para o vinho, digamos assim, né? São profissões totalmente diferentes, e acho que talvez Uhum, isso seja interessante, né? De com você certeza. realmente recomeçar, né? Você dá uma repaginada na sua carreira aí. Mas É, primeiro quero agradecer a você por ter tirado um tempinho para conversar com a gente por aqui. Você já é uma carinha eu que conhecida, agradeço. de quem já acompanha a Tagarela há algum tempo, porque você já trabalhou na Tagarela, né? Então, obrigada Sim, por estar aqui com a eu gente. que agradeço, imagina, super obrigado. É um prazerzaço a voltar e participar das coisas da Tagarela. Aqui, ó, tô com a minha canequinha aqui, tomando meu chá. Imagina, faço o maior prazer, amo todos, amo a história da Tagarela. É um prazer dividir também essa série com o Linomar, que conheço bem a história, sempre foi inspiração para todo mundo que um dia nem imaginava que ia mudar de carreira e a Uhum. gente já via ele tão feliz já numa carreira nova. E eu acho que é um pouco isso que você falou, assim, eu acho que a Austrália, ela te permite a você explorar realmente coisas novas, né? A gente não estamos amarrados nos conceitos sociais e valores de profissionais do Brasil. Então, aqui a gente fica um pouco, sente um pouco mais livre, É. né, para experimentar coisas novas. E isso foi um grande motivo que me fez buscar algo novo. Porque, na verdade, a publicidade e o marketing, que eu já tinha, enfim, uma super história legal, várias coisas bacanas, muitos anos se passaram, mas toda vez que eu ia estudar era a mesma coisa que se repetia e que se falava de outras coisas. Então, a publicidade e o marketing virou para mim essa coisa da a mesma coisa, e adapta, e vai para a Austrália, e muda, mas quer ou não, dentro de um mesmo conceito, Sim, que é esse conceito de business e sim. negócios e etc. Então, eu falei, o Covid, né, bateu na porta, aí eu falei, É. é uma ótima oportunidade para eu estudar. O que eu vou Uhum. estudar? Eu vou estudar mais um marketing, mais um publicidade. Já tinha feito MBA no Brasil, na FGV. Então, assim, já tinha passado por esses estudos dessa área de marketing e comunicação. E eu falei, cara, não vou estudar a mesma coisa, entendeu? Assim, Uhum. porque eu sei que os pontos de vista são os mesmos. E foi aí realmente que eu comecei a entrar nesse processo de busca do que estudar. Então, primeiro a minha decisão foi eu quero mudar para alguma coisa nova e depois foi que, na verdade, eu cheguei nessa conclusão do que eu acabei estudando, que foi horticultura, Tá. né? Então, Deixa eu só te interromper um pouquinho. Você vá já está lá. contando sua história inteira, eu quero ir perguntando, porque eu quero Vá. mais detalhes. Não, mas está ótimo. Você deu Uhum. uma ótima introdução para a gente, que já deu para entender Isso. bem como foi Pronto.
Primeiro, antes de te perguntar coisas, eu quero dizer que está rolando aqui um movimento Volta-te. Ah, Todo mundo pedindo para você voltar para Tagarela. Ó. É o Hugo, o mas Lindomar, a eu Carol. nunca saí, eles sabem disso. Eu nunca saí, eu só tô do lado de cá da tela agora, só do outro lado da tela, mas é tudo familhona, assim, Ó, amo realmente. eu acho que a hashtag Volta-te vai entrar na trending, vai entrar entre as É, mais olha, Mari, assim, colocadas. sério mesmo, assim, e as meninas sabem mesmo, assim, se eu não tivesse tão bem, sabe, nessa nova descoberta, é um novo estilo de vida que eu tô dando para mim, além de uma profissão só, do que o que a gente está trabalhando. Elas sabem disso, imagina, eu sou totalmente da família, mas é porque realmente a coisa começou a engatilhar, dar certo, acontecer, desafios e tal, Sim, e poxa, então, sabe aquela coisa assim, cara, tá tudo dando certo, tô gostando, então, para mim é muito difícil, enfim, eu não vou falar voltar, porque voltar sempre tem essa sensação de ir para trás, né? E você é, falou recomeço, eu acho que nunca é recomeço. Eu acho que nunca é recomeço. Porque a gente já vem com essa bagagem. Entendeu? sim. Quando a gente mudou para Adelaide, todo mundo, é um novo recomeço. Não, cara, não é um novo recomeço. Porque você já vem com toda a história da outra cidade, a gente já tinha experiência em Sydney, enfim, já tinha a coisa da tagarela acontecendo, bombando. Então, assim, você nunca vem do zero para começar. E essa nova profissão, eu acho que também não começou do zero, sabe? Foi um novo capítulo, Sim. né? Uma continuidade. É, Mas eu eu amo digo recomeço todo mais no mundo. sentido de. Eu digo recomeço mais no sentido de quando você passa por uma grande mudança, mudança de cidade às vezes nem é tão assim. Depende, claro, da situação, Uhum, né? Eu já me mudei de cidade no Brasil e minha vida mudou completamente. Mas aí mudou completamente porque eu deixei minha família para trás. Então tem várias uhum. questões, né? Outros elementos, Mas com certeza. recomeço no sentido de você começar uma coisa nova, e é lógico que você vai vir com bagagem, você vai vir. Eu já falei em outras lives dessa série aqui sobre habilidades transferíveis, que eu acho uma coisa muito Sim. interessante, né? Que Uhum, mesmo sendo, às uhum. vezes, uma profissão completamente diferente, você tem habilidades que você usou na sua profissão anterior que você vai usar na sua Isso foi nova uma profissão. grande surpresa. Isso foi uma grande surpresa para mim. Porque durante o processo de transição, eu passei por uns momentos assim, poxa, será que eu vou negar toda essa história que eu tive? Vou dizer que agora, tudo isso foi horrível, Deus que me livre, quanto tempo eu fiquei preso nessa profissão. Eu falei, não, não é isso. Não vou negar atrás, porque várias coisas legais aconteceram, positivas aconteceram. E quando eu vi que na horticultura essas habilidades, essas atividades, elas estavam sendo transferidas por essa carreira que eu já tinha passado, eu falei, uau, porra, então agora eu tô até me sentindo um pouco mais confortável, porque eu sei que Aham. realmente a gente já tem essa bagagem. Mas eu acho que você falou, você foi perfeita. Você estava falando antes e eu estava pensando justamente nesse ponto. Essas atividades, essas habilidades que a gente transfere de uma profissão para outra que não tem nada a ver, mas é a sua forma de fazer, sua forma de ver as coisas, sua maturidade. Então isso ajudou muito, É. com certeza. Com E a certeza. sua mudança foi muito grande, eu diria que até mais, provavelmente, É. do que a do Lindomar e da Patrícia, porque você me falou isso no áudio que a gente trocou umas mensagens antes da live, e eu achei muito interessante. Você falou, eu estava meio cansado de lidar com pessoas. Eu queria. Então eu fui lidar com plantas. Isso tem um ponto de verdade também, né? Assim, de novo, não é negar nada do que aconteceu, do que passou, mas durante esse processo do Covid, né? Eu tava essa coisa do agência de intercâmbio, ninguém sabia o que ia acontecer, todas aquelas notícias de surpresa de todo mundo. Nós, como agência, como agentes, como pessoas que estão nessa indústria, também ficamos muito sobrecarregados, além da nossa própria vida de lockdown e Sim, de problemas com sim. Covid, né? Então, e mais toda essa pressão. Então, assim, para mim, eu achei que tava sendo demais, porque Aham. eu sempre fui uma pessoa, a Mari, que eu sempre gostei de me envolver com a história dos estudantes. Então, eu sempre fiz mais do que eu deveria fazer, sabe? Assim, eu sempre gostei de participar. Hoje tenho muitos amigos, todos os meus amigos e a minha grande família
de Adelaide hoje, a grande maioria veio de alguma forma pela Tagarela. Então, assim, esse mundo me deu muita coisa. E aí eu já trabalhava de casa, home office, sozinho, só essa coisa do vídeo e tarará, tarará. Então, essa coisa de resolver problemas das pessoas, customer service, atendimento, online, enfiado dentro de casa, sem saber o que ia acontecer. Então, para mim, foi muita pressão. Eu vi que eu estava realmente me cedendo demais, me envolvendo muito com as questões das pessoas, gente perdendo emprego no Brasil, e Bolsonaro acabando com a nossa sanidade mental. Enfim, aquela história toda Tudo uma rolando. carga, né? Uma carga muito Foi. pesada. Aí eu falei, cara, vou mudar. O que eu vou fazer? Aí foi aí nesse momento que eu fiquei me perguntando qual é o tipo de atividade que eu quero agora. Agora eu vou ter essa oportunidade de ver o que me interessa, não de estudo ou do porquê durante a minha família, a profissão, mas é o que se adapta a esse meu momento. Então, algumas coisas para mim estavam muito claras. Eu queria outdoors, eu não queria trabalhar em escritório, pelo menos por aquele processo, com menos atendimento ao cliente possível, para eu não ter que me lidar com essa carga emocional de novo, estar servindo, estar atendendo o outro. Eu estava, assim, né? Obviamente, a terapia super ajudando nesse processo e a gente entendendo que são essas necessidades. Então, o meu terapeuta, ele fala assim, você passou de tagarela para o silêncio, para trabalhar no jardim, onde não tem barulho, não tem distração, não tem digital, não tem mensagens pipocando o tempo inteiro. Então é uma mudança, de novo, né, bem drástica, bem diferente de cenário, mas esses eram os pontos que eu escolhi. Depois que eu falei, nossa, jardinagem, horticultura, cara, tem tudo a ver. É isso que eu vou estudar. Mas eu cheguei a esse conceito, a esse rumo. Eu não saí já da cabeça, eu sempre sonhei em ser jardineiro. Até porque, como você falou, uma das maiores questões dessa grande diferença de áreas é o título, né? Que para o Brasil, de jardineiro, de horticultura, minha mãe e meu pai tiveram que vir aqui ver que realmente eu não, né? Enfim, não sou gari, não estou varrendo folha e limpando varanda da casa das pessoas. É um trabalho técnico, é um trabalho, enfim, né? Completamente valorizado, diferente do Brasil. Então, isso é uma diferença muito grande. Além da atividade, que já é uma atividade diferente, o valor, a valorização, o que as pessoas te apoiam, o quanto que as pessoas te suportam nessa história, porque realmente Agora, é uma profissão. Eu acho Que no interessante Brasil falar disso com relação às profissões, né? Que é muito legal estar num lugar onde todas as profissões são valorizadas, né? Onde se você trabalha para uma empresa séria, para um empregador sério, você vai receber um salário com mínimo, ou certeza. um mínimo para a categoria, e esse salário vai ser um salário decente, né? Que você vai Com poder certeza. Com certeza. viver com aquele salário, enfim. E eu acho assim, muito assim, a gente tem muita gente tem muito aquilo, você tem que se formar, você tem que se desenvolver, depois que você se formar, você tem que fazer pós, mestrado, que seja, você tem que entrar num nível júnior numa empresa e chegar ao sênior, chegar a gerente, chegar ao... Enfim. E às vezes não é o que traz felicidade, o que traz, né, valor, o que agrega valor para a pessoa. Então, é muito complicado a gente definir o sucesso das pessoas pela profissão que elas têm ou pelo cargo que elas têm, porque o sucesso, na verdade, é você conseguir conciliar trabalho com a sua vida pessoal, estar feliz com o que você está fazendo, com a sua cabeça Perfeito. boa. Então, a definição de sucesso, né, ela é meio... Perfeito. meio E aí, mal de novo, interpretada, né? só terapia, amiga, para ajudar a gente desamarrar esses nós, porque nós fomos programados para isso. Eu sou da geração que eu fiz publicidade, então era marketing, era, né, enfim, era essa coisa do business, do crescimento de valor, de marca. A gente foi programado profissionalmente associado a isso que você falou, acabar o estudo, escolher uma profissão, ser, né, fazer essa carreira de sucesso e etc. E eu te confesso assim que eu tive essa oportunidade de fazer essa carreira corporativa no Brasil, né, assim, de trabalhar realmente. E quando eu vim para a Austrália, eu achei que eu ia continuar trabalhando na área de marketing, de Com isso, publicidade. né? Eu achava que era isso. Já que você citou isso, eu queria que você falasse da sua relação com a publicidade. Porque às vezes a pessoa acha, mudou de profissão,
você tá de mal com a sua profissão anterior, você odiava, e às vezes não é bem assim. Não sei como é no seu caso. Ó, eu vou juntar um pouquinho da última pergunta que eu esqueci de falar de um ponto importante com essa. Eu acho que tem um item muito importante nessa coisa de mudança profissional, que é o que você estava falando há pouquinho antes, que é estar na Austrália. O estar na Austrália te dá uma outra condição de você poder mudar de profissão. Como você falou, começar mais, né, mais do zero e ter um salário digno que vai pagar suas contas. Enfim, então estar na Austrália, com certeza, favorece muito isso. Uhum. E o estar na Austrália também, a gente tem que ter essa visão de que é diferente do Brasil. O mercado é diferente, as relações são diferentes. E a publicidade no Brasil tá longe de ser a publicidade na Austrália, porque o Brasil é foda na publicidade, somos os mais criativos, temos 220 milhões de consumidores, na Austrália são 25 milhões de consumidores. Então não tem grandes campanhas, não tem grandes... Obviamente, tem uma indústria de publicidade, marketing, obviamente que tem, mas está muito longe do Brasil. Para quem, enfim... Eu sou de Salvador, depois fui trabalhar em São Paulo, viver esse mercado de publicidade enorme, Globo, Rede Globo. São coisas que na Austrália a gente sabe que não tem. Uhum. Então eu falei, opa, não é o que eu estava acostumado a ter. Eu acho que não sei se eu vou me dar muito bem nesse mercado. Até porque eu sou na área de mídia na publicidade. Então, eu sempre fui de estratégia de mídia, planejamento de cliente, que é uma coisa que na Austrália é desligado das agências, né? A mídia, o birô de mídia que compra a mídia, não fica dentro da agência de criação. São duas empresas, são dois serviços separados. O que, dentro do meu conceito, não fazia sentido, porque no Brasil é grandes agências com vários departamentos, todos os insights ali, todo mundo trabalhando junto. Então, eu comecei a perceber que eu achava que a publicidade não ia mais me dar os desafios que eu tinha no Brasil. Que eu tinha de fazer uma campanha em São Paulo e fazer uma campanha em Sydney, na Austrália, entendeu? Então, aí eu acabei indo mais para essa área realmente de intercâmbio, né? Porque aí, então, assim, só para voltar um pouquinho para contar essa história, que eu acho que é importante também pontuar que quando eu comecei a ter essa noção do mercado publicitário da Austrália, eu fui ser voluntário do BRACA. Então, essa experiência de fazer voluntariado na Austrália me deu contato com a Austrália real. Com assim, ó, aqui as indústrias são assim, esses são os mercados. Não era só a indústria do estudante internacional. Era assim, o que é... BRACA, só abrindo um parênteses rapidinho, para quem não sabe, o BRACA é uma associação voltada para brasileiros que está em Sydney, né? Então é mais voltada para brasileiros em Sydney, em New South Wales. Isso. Cada estado tem a sua associação dos brasileiros, né? Que são associações sem fins lucrativos, somos todos voluntários. E para mim foi uma grande experiência. Eu fiquei 3 anos lá, fiz muita coisa, muitos eventos, muitos festivais. E aí isso me deu um pouco desse retrato da publicidade, porque eu comecei a trabalhar com gráfica, a trabalhar com rádio. A gente começava a ter clientes, patrocinadores dos eventos. Então eu começava a ver o que o cliente espera, nossa, você vai fazer um instante de ativação num evento totalmente sem graça, cara. Aquela coisa que no Brasil você tira foto, faz maquiagem. Enfim, aqui eram as coisas bem mais frias. Nada muito assim, desafio criativo, sabe? Que a gente tem do Brasil. Então eu comecei um pouco a desmontar esse mundo. Eu falei, de repente eu já tive minha oportunidade na publicidade. Aqui não vai ser assim. Aqui é Austrália. Não é só do jeito que a gente quer que aconteça no Brasil, né? Porque a gente vem com essa cabeça achando que, eu vou trabalhar na mesma profissão, vou fazer a mesma coisa, mas tem outras indústrias. E aí o BRACA, através do BRACA, eu acabei entrando numa escola de High Education, que foi aí que eu comecei a minha jornada na indústria de educação na Austrália. Que aí é uma super indústria, porque é enorme, tem muita coisa acontecendo, tem muita concorrência, é ativa, o governo participa, cada estado é muito específico o tipo de comunicação, de trabalho que você pode fazer. E aí isso, para mim, na agência, era o que eu mais gostava, entendeu? Todos os tipos de ativação, vamos fazer evento, vamos fazer live... Enfim, essa era a minha bagagem na publicidade que eu acabei trazendo muito para o mercado de intercâmbio, mas aí eu fui descaracterizando isso, assim, eu falei, a publicidade já não me encaixa mais. Sim.
essa coisa só de Google Ads, de digital. Eu sou da época do outdoor, do jornal, do rádio, Aham. de mandar spot Adoro, para adoro. o Volta essa interior. época, Volta adoro. nessa época, nós fazia governo da Bahia, mandava 200 spots, né, em CD, botava no correio. Enfim, então é uma outra publicidade hoje. Hoje é muito mais técnico, hoje é muito mais específico, hoje é muito mais dados. Eu não sou uma pessoa de tanto de internet, então assim, De não essa tecnologia, né? De lidar com tecnologia. não me prende tanto, assim, eu me esforcei muito na época da tagarela, mas hoje já não é uma coisa assim que eu me relaciono, enfim, não tenho esse prazer de ficar sentado e muito tempo mexendo. Então, enfim, fui desconstruindo. E aí eu cheguei nesse momento que eu realmente precisava pensar no quais seriam os próximos caminhos. Mas você considera que esse seu período todo, né, na publicidade, pelo que você conta, né, você se desenvolveu bastante, você aprendeu muito, você cresceu nessa profissão, foi importante, foi Ah, fundamental para a com sua. certeza, com certeza, com certeza. Foi isso que aquela história do recomeço, né? Que a gente reclassificar o recomeço, né? Porque a gente sempre tem essa ideia do recomeço é para trás, é do zero, é frágil, é você não sabe nada, né? E não é assim, de forma alguma. Essa bagagem e de novo, essas atividades transferidas e o meu olhar de observação, o meu olhar criativo, eu falei assim, nossa, tá tudo aqui. Uhum. É só uma aplicação realmente que é diferente. É um outro contexto, né? São outros materiais, então é uma outra forma de ir fazendo, de ir construindo. Mas eu vou te falar que logo no início dessa jornada, aí por conta do Covid, eu saí da agência, fiquei sem emprego, eu falei, eu vou só estudar. Eu vou realmente me concentrar só em estudos. Então, eu passei esse um ano, eu acho que, enfim, eu brinco que foi o processo de metamorfose, né? Assim, que foi Uhum. realmente esse processo de transformação, de não saber nada do que ia encontrar, até do falar, nossa, eu consigo hoje aplicar toda essa minha experiência de publicidade, de relacionamento com pessoas, sabe? De atendimento ao cliente. Então, essas são coisas que a gente nunca vai deixar, a gente nunca vai perder. Fazem Muito parte da legal. nossa personalidade também já, né? Sim. Então, poder ver que aquelas habilidades, que aquelas skills, que aquela forma de fazer também podia se encaixar num outro cenário, foi muito bom para mim, foi muito estimulante, assim, foi mais seguro. Eu falei, cara, também, calma aí, né? 40 anos na cara, velho. Não vamos também ficar Não achando é? que a gente já passou por isso Eu acho mais que de algumas vezes. tem muito isso também, né? Você resolveu mudar, você resolveu estudar. Não, eu quero estudar, eu quero me dedicar a isso. Uma coisa é você fazer faculdade. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Uhum, Eu nem sabia o que eu queria, eu entrei meio assim, sabe? Então eu não aproveitei tudo que a faculdade podia me oferecer. Se eu voltasse perfeito, no tempo, eu teria aproveitado muito mais. Se eu perfeito. fosse começar a estudar agora, eu me dedicaria muito mais. Eu acho que eu aproveitaria muito mais. Então tem isso também, eu acho, né? Com certeza, com certeza. A maturidade do tempo, né? De você primeiro é você pagar em dólar, né? Você mesmo pagar seu curso. Então aí você já começa a dar um outro valor Verdade. do que os cursos as faculdades que a gente pagava no Brasil. Obviamente eu trabalhava tal, mas eu sabia que se alguma coisa acontecesse, enfim, né? A gente não ia morrer. Mas aqui é outra coisa, né? Que a água bate na bunda e aí não tem jeito. Mas é exatamente isso que você falou. Quando eu fiz publicidade, na época eu queria fazer cinema. Não tinha faculdade de cinema em Salvador, só tinha em São Paulo. Eu lembro que era na FAAP, assim. Então, eu tenho família em São Paulo, e meus primos, vem, a FAAP é ótima, tal, não sei o quê. Aí eu falei, amarelei. Falei, não tô preparado. 17 anos também, tava resolvendo várias outras vidas, os hormônios, né, super à flor da pele. Eu falei, não vou. Vai fazer o quê? Ah, publicidade, porque na época todo mundo fazia publicidade e propaganda, né? Tava começando a ficar bem famoso. Então, e dentro da publicidade, interessante também esse processo, porque eu acabei, em vez de ir para a área criativa, que é o que todo mundo relaciona primeiro, eu fui para a parte de estratégia, de conceito, de planejamento, de análise de público, de pesquisa, de Ibope, eu fui Aham. mais para a área racional, talvez assim, digamos, da coisa da publicidade. Mídia mesmo, assim, número, tabela, preço, desconto, Uhum. encaixe, enfim, números, bem essa coisa do computador, assim, interessante, porque
quando a gente pensa em publicidade, já pensa essa parte criativa. Obviamente, aprendi muito a criar por essa coisa de ser full service, né, nas agências do Brasil, da gente ter todos aquele time. Então, aprendi muito a criar, aprendi a produzir dentro dessas experiências, eventos, né? Então, de novo, essas relações, esses aprendizados, a gente vai carregando pro resto da nossa vida. E agora é que assim, fala, não, calma aí, já que eu vou estudar, o que é que eu vou estudar? Porque a publicidade ali foi, na verdade, uma coincidência de que não tinha cinema. Porque senão, talvez, eu nunca ia cair na publicidade, nem na mídia. Eu já contei aqui em uma das lives anteriores que minha primeira opção... Primeiro eu fiz Direito. Fiz vestibular para Direito, não passei, acho que ainda bem, porque acho que não ia ser a minha praia. E aí pensei em Psicologia, mas falei, não, acho que não, porque tem aula prática, né, de anatomia, acho que não é para mim. Aí minha mãe me inscreveu no vestibular para jornalismo, para comunicação. Inclusive, comunicação social. Eu quase fui publicitária também, porque naquela época, muitos anos atrás, viu, gente? Nem vou falar quantos anos atrás, mas muitos. Naquela época a gente se inscrevia para comunicação e os dois primeiros. Não, os dois Escolhia primeiros, depois. Era todo mundo junto. E aí depois você definia se você queria ir para jornalismo ou publicidade. Então foi tudo meio que por acaso, assim. É muito engraçado isso, né? É porque a gente tá ali naquela esteira, né? Acabou a escola, você precisa estudar, você precisa arrumar um emprego profissional, né? Essa coisa assim, precisa fazer. Então, isso foi uma coisa que, de novo, estar na Austrália, eu acho que, apesar de não ter o apoio físico dos pais, da família, dos amigos, assim, de história, você consegue se desamarrar um pouco mais dessas correntes sociais e de valores que a gente tem no Brasil, sabe? A cobrança social, que acaba vindo de uma cultura, claro, mas também vem muito da família, vem muito de pessoas próximas, Com né? certeza. Então... E vem muito da condição social também ali, que você precisa trabalhar, não tem jeito. Então, eu acho que, de novo, a Austrália, ela é esse livro, assim, que a gente abre e não sabe o que vai acontecer. Então, eu lembro que eu falava muito para os meus estudantes, assim, já vem com uma coisa em mente, ok, mas não vem extremamente tudo planejado, porque vai ser mais dolorido. Vai ser mais dolorido, porque as experiências vão te levar para outras direções, para outros caminhos. Não tem dúvida. Você tem muita expectativa, do curso. Aí você chega aqui e não acha que o curso é legal. Aí a pessoa, né, fica triste, entra em depressão, meu dinheiro. Então, eu acho que a gente vir com essa jornada pré-escrita, pré-estabelecida para a Austrália, no meu ponto de vista, eu acho que ela é um pouco mais dolorida, porque o gostoso da Austrália é que nós estamos em outro cenário, a gente está num outro playground. Então, a gente pode fazer outras coisas. De fato, construir uma nova personalidade. Por que não? Sim. Entendeu? Sim. Que a gente está fora dos conceitos do Brasil, ou fora da entender família. melhor a nossa essência, né? Porque Com às vezes certeza. a pessoa passa uma vida inteira, né, vivendo aquilo que se ela for analisar, avaliar bem, não é a verdade dela, né? É uma verdade para ser mostrada para outras pessoas, mas não a verdade dela. Então é muito legal a gente poder rever os nossos valores, né? Quando a gente está... E aceitar que a gente muda também. Então, de repente, eu quero os nossos valores, né? Há 5 anos atrás, hoje já não são mais, entendeu? Hoje já são outras coisas. Então, a gente começou a outra live falando, né? Hoje é segunda-feira, eu tenho minha segunda-feira off. Eu tenho uns clientes diretos que geralmente eu faço na segunda, mas hoje eu posso me dar um luxo de, né, ter a segunda-feira off, porque é isso que é o meu valor, é isso que eu estou buscando hoje, né? Assim, não é o cargo em si ou etc. Sim, eu vou pedir para você falar do curso, então, quando você tomar a decisão que você resolveu fazer o curso, mas eu quero ler aqui nos comentários, porque a Thaís disse que a melhor equipe de voluntários do Braca foi a de 2017. Foi mesmo. A gente fez muita coisa, cara. A gente fez muita coisa. Ela é maravilhosa. E a Thaís também disse que você é o melhor agente de estudantes, o melhor consultor. Mari, é tudo embolado. Tudo é amigo, é estudante, é flatmate, aí vai morar junto, aí... é uma grande família, assim.
É Foi muito foda. legal, né, a Amo, amo, gente amo. conhecer as pessoas, às vezes, como cliente, digamos assim. Eu nem gosto de chamar de Sim, cliente, porque não é. parece uma Pra relação mim de não era, cliente, é. né? E eu ainda levava para ser voluntário do Braca, para fazer evento do Braca, para vender bebida atrás de bar, de festa do Brasil, de São João, de carnaval. A gente fazia filme, velho, comercial para divulgar a festa com câmera, abria câmera, chamava a gente para dançar. Olha, a gente fez muita coisa, foi muito É legal. muito legal, né? Amo Criar essa muito. relação com as pessoas que às vezes a gente conhece através do É, trabalho, mas que a gente se é, identifica e cria uma relação tão é. legal, né? Mas eu acho que, assim, para mim, foi muito, muito bom. Amo, amo, amo. A história tá toda escrita, não nego nada, mas eu precisava de um momento mais de autoconhecimento, assim, sabe? Um momento meu, um momento de Sim. trabalhar minha autoconfiança em outras coisas. É isso, esses valores, né, que a gente muda depois, assim. Então eu vi que realmente, enfim, eu precisava, era a hora. E o Covid, de novo, no contexto Austrália, porque o contexto Austrália toda hora ela é muito importante, me Sim. proporcionou esse momento, porque a gente estava todo trancado no estado. Em South Australia a gente não sofreu tanto, obviamente, como vocês, os Nossa, aqui principais em estados. Melbourne foi, acho que Então, foi a cidade que teve lockdown mais longo durante a é, pandemia, foi é, Melbourne. é por isso que ó, Adelaide, mais uma vez, a gente, porque eu pude ter essa oportunidade de fazer um curso prático, presencial, numa escola onde nada mais acontecia, entendeu? O mundo estava Sim, parado. Então eu estava ali sim. sentadinho, caladinho, nessa Tá. minha posição de ouvinte, só trazendo para dentro. Então, conta agora, quando você Tá. chegou à conclusão de que você foi pesquisar, como você falou, quais eram suas possibilidades, e o que tinha a ver com o seu perfil e tudo mais. E aí você ficou sabendo do curso, ficou sabendo não, você já sabia do Eu já curso, e aí você conhecia por decidiu conta da da agência. agência. Aí você fez, foi que curso especificamente Chama, e como foi ah, estudar legal. horticultura? Tá. Eu já conheci o curso e a gente, na Tagarela, tinha uma turminha que era sempre, cara, a gente precisa vender mais o curso de horticultura, porque é muito legal. E, de novo, é um outro valor. A pessoa que está vindo do Brasil não enxerga esse curso como potencial para trabalho, para visto, etc, etc. Então, a gente sempre, né, fomos defensores dessa história. Então, quando eu comecei assim, será que é isso? Será que é aquilo? Eu quero natureza, eu quero odós, eu quero uma coisa técnica, porque, de novo, o marketing é muito conceitual, é muito fluido, é muito abstrato. Eu falei, eu quero números, eu quero ciência. Eu, porra, tava amando ter minhas indoor plants, assim, cada vez aprendendo mais com elas, assim, como era tal. Aí eu falei, é horticultura, eu li assim o programa e falava, meu Deus, tipo, nada a ver, cara, comigo. São coisas muito diferentes, muito, né, distintas do que eu estava acostumado a fazer, assim. E foi, assim, essa coisa eu até brinco às vezes, que era um programa de férias. Eu ia para a escola, tipo, com a mochilinha e não sabia o que ia acontecer, porque tinha um dia que a gente ia plantar, tinha outro dia que a gente ia, enfim, cortar grama, aí outro dia ia visitar uma reserva. Então é muito prático, é totalmente É um fora da curso sala. muito prático, então, e como é que é a grade de Então, ele aula? chama, o curso é Certificado 3 em Horticultura, né? Então, é aquele conceito do Certificado 3, é o primeiro curso básico, é o mais técnico, porque era o que eu queria começar, né? Essa Sim. jornada de entender o que era. E ele, basicamente, ele tem matérias, né, de botânica, né, de plantas, sistemas, formatos, evoluções das plantas, etc. E tem a parte de prática, né, que é plantar, limpar de proteção de pestes e doenças e fungos. E a gente faz tudo lá no campus. Então, eles têm vários espaços onde, por exemplo, eles colocam planta que você sabe que vai dar bicho só para os estudantes poderem ir lá e praticar o spray, entendeu? Né? Não que o spray químico, mas enfim, né? São todos biológicos. Então, tem um espaço que é uma coisa de parreiras de uva, porque como aqui em South Australia uva, a coisa do V é muito forte, então você vai lá e faz a sua experiência. Então é muito legal esse contexto de ciência, de botânica, de microscópio, de tirar pétalas e ver como a coisa funciona. E as plantas são assim geniais, né? Aí eu comecei realmente a me apaixonar, entender o que as plantas
que já estão aqui há muito mais tempo do que nós, já estão milhões de vezes mais adaptadas do que nós, tem tantas mensagens para nos passar, e naquele momento tudo que eu precisava era receber, assim, vamos dizer, sinais da vida. E as Que plantas, legal. elas vão... São muitos, assim, porque conceitos de diversidade, conceitos de adaptação, cada um tem a sua forma, cada um sobrevive no que é mais, né? Qual é o seu valor. Então, tem várias mensagens para o nosso dia a dia, para a nossa civilização, para o nosso social. Então, eu lembrava das aulas de biologia. Então, tem matéria de solo, de micróbios, de bactérias e plantas, e a parte nativa da Austrália, né? Quais são as árvores nativas da Austrália, que são bem diferentes do Brasil. Então, de novo, chegava no jardim botânico, eu falava, uau, nunca vi isso, gente. Olha que planta estranha, olha que planta diferente. Porque é uma natureza totalmente adaptada ao contexto da Austrália, né? Do clima, do fogo, né? Da secura ou das muitas chuvas tropicais do norte da Austrália. Então, foi muito interessante. Foi um ano, assim, de muita informação nova. Já era num contexto um pouco mais australiano também, porque isso também era um dos meus objetivos ali daquele momento, talvez era me afastar um pouquinho mais da comunidade brasileira, que assim, Sim. nada contra, mas era uma questão de inglês, de eu conhecer o local, de eu poder entender essa indústria, assim, sabe? Realmente. E não tinha nenhum brasileiro no curso. Então, era eu, é muito local, até europeu é muito pouco. Então, é muito local, muito australiano. Então, para mim foi muito bom essa experiência do inglês, a experiência da cultura. Todos os professores, Ozzy, aqueles velhos que, sabe, tem uma horta no fundo de casa, já há 50 anos, o coroa sabe todas as dicas. Muito legal, foi super legal, foi muito interessante. Então e você aprende muito. o certificado 3, ele foi um ano de curso? Um ano de curso. Você faz, são 18 matérias, que são agrupadas em grupos de matérias, assim, de solos, produção de alimentos, então horta, a fruit tree, né? Pé de fruta? Pé de fruta, poda, né? Enfim, bem extenso. E aí, quem bem extenso. termina esse curso pode trabalhar com o quê? Porque você foi trabalhar com jardinagem, mas existem outras possibilidades. Sim, existem outras possibilidades. Assim, tem essa parte de jardinagem ornamental, manutenção de jardim ornamental, tem produção de alimentos. Você pode trabalhar na parte de varejo dos garden centers, né? das nurseries, nessa parte mais de venda de plantas, e para quem é bom de nomes de planta, para quem é bom do social. Você vai nesse garden center, é uma delícia, né? Você fica ali o dia inteiro aberto, é ótimo, é bem legal para trabalhar. E você pode trabalhar também com produção de plantas, assim, realmente em fábricas de produzir e multiplicar plantas, né? Assim, de realmente estar ali gerando todo esse processo, né? E você pode também ir para a parte da indústria de alimentos. Então, assim, desde plantação, mesmo trabalhar em fazenda, trabalhar em poda, a coisa da indústria do vinho aqui, da poda, é muito grande, porque depois que da fruta, as folhas da parreira caem, aí é a hora da poda. Então, você tem quilômetros e quilômetros quadrados de poda para fazer em South Australia. Então, é um mercado muito grande também. É muito grande. E aí, quando... pode falar. Não, aí eu falei assim, ó, cara, dentro dessas opções, eu sou uma pessoa urbana. Eu não preciso necessariamente morar no rural para poder trabalhar com natureza, para trabalhar com horticultura, para trabalhar com produção de alimento. Aí isso eu fui entendendo que, tipo, eu posso morar no urbano, né, e ter essa vida associada a isso também. Então, durante o curso, as aulas de poda são aulas presenciais de novo. Então, por exemplo, a gente ia no cemitério podar as rosas, as roseiras do cemitério, porque é uma atrás da outra, aquela infinidade, né? Então, por conta do TAFE, eles tinham essas parcerias com as empresas locais, que a gente ia nos lugares e fazia uma poda de verdade, assim, já como parte da aula, né? Então, dentro desse processo, dessa aula de poda, eu comecei a fazer uma poda, ir lá fazer podas das plantas de é como se fosse um casarão antigo, que é tombado pelo governo, aonde voluntários cuidam daquele espaço.
Então, é uma casa antiga, assim, com história do colonialismo, de South Austrália, etc, etc. E aí eu fui lá fazer uma aula, e aí um senhorzinho, que aí os voluntários são, assim, todos acima de 70 a mais anos, né? E aí foi também uma fase muito importante desse processo, porque eu saía da escola, que era muito jovem, então essa coisa, e ia trabalhar com eles, que eles são, de novo, né, gênios da sabedoria e Isso etc, que eu ia etc. falar, você devia aprender mais com Mas eles do que dessa sem vez, curso. então aí eu, de novo, o voluntariado na Austrália foi que me abriu portas dentro dessa indústria, porque a partir desse voluntariado que eu ia fazer nesse lugar, os senhorizinhos começaram a me indicar para os amigos, começaram a me indicar para trabalhos, etc, parte, e eu comecei a me envolver com a parte de produção de alimentos, que era, na verdade, horta orgânica, fazer dentro de casa, foi junto com essa turma aí. Então, quando eu terminei o curso, um colega meu da escola, um australiano, foi que me chamou para trabalhar. Então, isso também, de novo, mais um bingo pro TAFE. Provavelmente você já vai terminar ali na cara do gol, sabe, Mari? Legal. Mesmo que você não tinha currículo, não tinha passado de outras indústrias. De novo, a Austrália te proporcionando fazer esse Isso é processo. E aí ele muito falou, legal, né? A possibilidade de você já concluir o seu curso e ter ali um muito caminho para. porque Às vezes o você já conclui o curso... curso trabalhando ou imediatamente depois você Sim. consegue um trabalho. E só um parênteses para quem não sabe, gente, TAFE são as instituições do governo de cada estado É, que oferecem cursos técnicos, cursos VET, que são esses cursos mais práticos, digamos assim, que formam profissionais, né? Tem sim. muita gente aqui na Austrália que opta por fazer só o VET, não E faz o é curso só de muito nível bom, superior, é muito bom. E né? ainda mais os técnicos, que eles que tá falando assim, você já termina o curso já sabendo de tudo. Eu não sabia nada e eu já, tipo, cara, tô pronto para trabalhar. Obviamente, Aham, só a experiência trabalhando é que você vai realmente aprimorar suas habilidades. sim. Mas assim, não preciso como a regra, entendeu? Já posso cair direto no trabalho porque eu tive realmente muita experiência prática durante o curso, né? Enfim, então um colega meu da escola me chamou para falar, ó, você não quer vir trabalhar comigo, com meu pai tem uma empresa, assim, e a gente tá saindo do ornamental e indo para a produção de alimentos. Então, hoje, aí eu tô lá desde então. Então, nessa empresa que eu Que tô, legal. a gente faz ornamental também, porque faz parte do pacote, mas hoje o nosso selling point, assim, é produção de alimento na casa das pessoas. Então, a gente vai, monta as hortas, cuida, colhe e tal, e a pessoa só come e enjoy. E Come parte bom. ali o alimento fresquinho, sem agrotóxico, aquela Sem coisa maravilhosa. agrotóxico. Então, enfim, essa jornada de novo, aí essa jornada já de produção de alimentos já tem sido um novo capítulo de descoberta que eu não fazia a menor ideia de que, nem de quando eu ia. Porque quando eu comecei a trabalhar em horticultura, estudar horticultura, eu pensei que eu ia assim trabalhar com indoor, porque era o que eu estava. O meu momento era descobrir fazer os indoors. E tem muita gente hoje fazendo, depois de Covid, muita gente comprou planta. Então, é uma indústria que cresceu muito também nessa nova realidade pós-Covid, né? Mas As olha só, empresas de... ó, só uma curiosidade: as pessoas contratam jardineiros para cuidar das plantas que tem dentro de casa, é isso? Você pode, tem gente que você não tem gente que não tem mão, tem gente que não tem Eu, realmente. eu. Não que não possa aprender, mas assim, Como é é que bom ter uma fala? O pessoa dedo verde, assessorando. mão verde? Como é É que o fala, Green cara? Thumb. Green Thumb. É. Brincando. É, então, eu vou te dizer que eu aprendi. Eu matei muita planta. Eu matei muita planta. Então, é uma coisa que eu falo assim para as pessoas realmente. E isso foi uma coisa que eu aprendi nesses YouTubes, né? Nesses vídeos, essa coisa assim. Não pode ter medo de matar planta. Porque se você não se permitir a saber aonde você vai errar, você nunca vai aprender. Então você fala, matei. E aí eu já vou te dar uma dica, viu? 99% das vezes é excesso de água. É muita água. Aí, Sério? disparada, a maioria das vezes, dos problemas que acontecem com plantas dentro de casa, ou doença, ou morre, ou tá murcha, ou apodrece, ou seca, porque o povo acha que secar é só sinônimo de falta de água, mas secar pode ser excesso de água também. Então, Olha a só. maioria das vezes é excesso de água. Então, hoje você pode ser esse indoor gardener mesmo, assim, sabe? Você vai, cuida das pessoas, cuida das contas das pessoas, arruma. Porque aí
tem várias funções a planta, né? Porque tem essa coisa assim, a primeira é só a estética, que a gente pensa em planta em dose, fala, eu quero estar sempre linda. Então, para você estar sempre linda, né, você precisa cuidar. Mas precisa entender também que a planta também tem um dia que ela não está afim, ou uma estação que ela também não vai brilhar. Como assim como nós também não estamos sempre, né, lindos e radiantes. Então, você tem essa função da estética, mas você tem a função, de fato, da limpeza do ar. Então, tem gente que tem problemas respiratórios, tem gente que tem... aqui em Adelaide, principalmente, é muito seco. Então, você cria um ambiente com umidificador e plantas, onde as plantas ela mantêm o lugar mais úmido por mais tempo. Então, tem esse... Eu acho que vai ser um grande tópico para os próximos anos, que é essa questão da saúde dentro da sua própria casa. Porque você está... ondas, né? Você tem ondas de todos os sistemas conectados, você tem ar-condicionado ligado o tempo inteiro, você tem luz ligado o tempo inteiro. Então, essa condição hoje de saúde, ela começa a ficar um pouco precária e as plantas têm essa condição de criar realmente uma condição mais saudável para a gente. E aí você tem, obviamente... Sábios são os indígenas, né, Thiago? Que sempre cuidaram bem da natureza e tem uma relação com a natureza, exatamente, né? De exatamente. entender a importância, né? Aí até para você entender, assim, o capítulo que você e todo mundo, né, que está assistindo, mas enfim, esse papo tá tão bom. O momento que eu tô hoje, exatamente, dessa jornada de horticultura, foi eu acabei de fazer um curso de permacultura com o David Holmgren, que tá aí em Vitória, ele fica baseado aí em Vitória, que ele é um dos cofundadores desse conceito de permacultura, que no Brasil a gente chama muito de agrofloresta, né? Enfim, tem outros conceitos, mas basicamente é você criar culturas permanentes, né? Então, criar sistemas de moradia, de colheita, de produção de alimento, de proteção, de bushfire, né? Que é uma coisa muito, muito séria aqui na Austrália. As queimadas, né? E as queimadas. Então, mais integrados realmente com a natureza. E aí você não tem como revisitar os indígenas, né? Porque esses caras já estão aí também há muitos e muito tempo. Os povos originários, né? Como devem ser citados hoje, já estão aí há muito mais tempo do que nós todos. Já sabem como criar essa condição, assim. Então, hoje já estou nesse capítulo de permacultura que nem imaginava, nem sabia o que era, e passa por material de construção de casa sustentável, passa por captação de água de chuva, passa por produção de energia de diversos outros sistemas com fogo, enfim, então, ó... Uau! E você pretende aplicar isso de que forma? A sua ideia é trabalhar com isso daqui a um tempo? Na verdade, eu acho que são valores que você vai adquirindo e você vai botando em prática, não necessariamente num trabalho de permacultura, mas quando você vai fazer um jardim, você pode observar, a gente pode aproveitar isso, essa posição do sol, essa coleta de água aqui, em vez de fazer só vegetação ornamental, né? Que quando eu falo ornamental, é só essa coisa de estética, de beleza, nessas árvores, que é a maioria dos jardins, né? Que não tem função nenhuma, ali é só você estar gastando dinheiro para ter uma questão de, no final das contas, social, de imagem para as pessoas, né? Mas, então hoje a gente já consegue costurar, né? Falar, por que não ter um pé de fruta? Pé de fruta é muito estranho. Porque não tem... Adorei. Não, pé de... falava pé de manga, pé de goiaba. Porque o fruit tree pra gente já é mais óbvio, né? Então, vai essa coisa. Então, climate change, o que você pode mudar no seu jardim para poder combater o climate change? O que você pode mudar no seu jardim para combater o fogo? Então, de uma certa forma, a gente consegue trazendo esses elementos devagarinho para os nossos clientes. Então, hoje a gente trabalha com compostagem dentro de clientes, né? Reutilização de resíduos do próprio espaço. Então, isso é uma coisa também, por exemplo, que a pessoa que mora num apartamento, ela pode fazer o processo de reciclagem dela, de compostagem. Muita gente não sabe como fazer, então você vai e contrata uma pessoa que vem ali e, enfim, né? Como todos os trabalhos técnicos de serviço, você vai lá e presta aquele serviço para a pessoa. Então, eu acho que é uma coisa que vai crescer bastante, viu? Olha que legal esse comentário aqui acho que é Sandrica. Eu tenho na minha sacada jabuticaba, tangerina e figo. Aí, ó. Aqui na Austrália, ela tá na Austrália, porque sei, conta pra jabuticaba gente. Provavelmente no Brasil, né? Ou se bem que em Sydney tem gente que tem jabuticaba. Acho que é no Brasil, mas, né? Aqui em Adelaide é muito comum as pessoas terem pé de fruta em casa. Isso eu nunca tive, gente, quando eu era criança. Eu não morei em casa, eu morava em casa.
Na verdade, para dizer que não tinha, tinha coqueiro, pé de coco, assim, que é Bahia, aquela coisa coqueiro. É. Mas, assim, o resto eu nunca tive esse contato com o campo, com a produção, com plantar, com horta. Então, assim, tudo é possível, tudo a gente aprende, tudo a gente se transforma. A Austrália, eu acho que é um lugar que te ajuda muito a fazer isso, por todas as condições financeiras e condições é isso de novo, tá desamarrado do contexto família ex-chefes, ex-colegas de trabalho, que são tudo maravilhoso, mas nos mantém naquela É. energia, né? É. Então, enfim, esse processo de descoberta é muito bem-vindo na Austrália. Muito bem-vindo na Austrália. E eu sempre tive um pouco disso em mente, Mari, também, assim, porque no meu caso, meu marido era um estudante, então ele era a pessoa que precisava estudar, fazer os assessments, enfim, e resolver a coisa do visto. E eu era assim, ok, vou ficar aqui trabalhando com marketing, publicidade, customer service, comunicação, que é o que é a minha carreira, é o que eu sempre fiz, eu vou continuar fazendo isso aqui, tará, tará. Quando ele terminou, que a gente falou, nossa, acabou a escola, apagou a escola, resolvemos mais esse capítulo, né? Esse drama da vida da Austrália, porque tem os dramas também. A gente está aqui falando só que é maravilhoso o contexto, mas obviamente tem os Tem muitos dramas no caminho. perrengues. Muitos. Aí eu falei, pronto, agora é minha vez, cara. O que eu vou fazer, sabe? Agora também é minha vez de estudar. E aí uma coisa que eu preciso enfatizar, que eu acho que é muito legal também para todo mundo que eu conversava do Brasil, a gente, assim, sabe? A gente tem que entender que é diferente e a gente tem que ter paciência para a gente se adaptar. Eu acho que a palavra da história é adaptação. Porque a Adaptação. gente vem com esse adaptabilidade, né, que seria a habilidade de, né? Porque a gente fica nessa coisa de já planos muito concretos de Sydney, as carreiras muito fortes. Então, se você pensar assim, que na agência eu lidava, né, engenharia, pessoal de TI, dentista, físio, pessoal de veterinária, é muito difícil dessa galera mudar de profissão, porque essa galera, eles são muito apaixonados e é aquela linguagem. Não muda. Engenheiro estuda super bem na Austrália, porque os caras vêm com bagagem do Brasil e assim, não, eu gosto de engenharia, eu quero fazer isso. O pessoal de veterinária sempre foi uma frustração, porque não tinha muitos cursos, porque assim, não, eu quero fazer veterinária, mas aqui é outro mundo, é outro país, não, eu quero. Então, eu acho que é muito importante a gente poder estar aberto para essas transformações que a Austrália vai nos levar, Sim. que a gente não sabe, não tem controle, e que chega ao momento. Tem uma hora que um vai estudar, uma outra hora depois vai ser o outro do casal que vai estudar, ou depois você vai estar num emprego, e a gente fica, ai meu Deus do céu, vai ser isso, nossa, eu vou aqui ficar, né, trabalhando de garçom minha vida inteira, que absurdo, anos de advocacia no Brasil. E não é isso, depois a vida bate, aí você acaba indo para um outro lugar, caindo numa outra oportunidade, e a gente vai conhecendo, vai buscando, vai entendendo quais são as oportunidades da Austrália, o que vai Com acontecendo. certeza, paciência é muito importante, né? Estar aberto à adaptação e o planejamento é muito importante também. Por Sim, mais que às vezes as coisas mudem, mas quem tem planos, quem tem objetivos, é muito importante se sim. planejar para conquistar aquele Planejamento é objetivo. diferente, né, do script ali, Sim. daquela ansiedade, realmente. O planejamento é também contar que pode ser que alguma outra coisa aconteça, né? Então, de novo, para a O Austrália. planejamento tem que ter plano A, B, C. Perfeito, exatamente. A, B e C é exatamente o que eu ia falar, porque ele tem que saber, né, qual é o seu perfil, a sua história, quais são os caminhos, mas a experiência a gente acaba vivendo, e eu acho que isso também é muito comum, todo mundo fala isso, né? A gente vive um dia na Austrália como se fosse 1000 anos no Brasil, porque é tanta coisa que acontece nesses dias de descoberta, e poder passar por esse processo, até mesmo vamos dizer assim, de me reapaixonar pela Austrália depois de uma longa carreira, de uma longa jornada na Austrália, falar, uau, a Austrália tem mais coisa legal para me oferecer, tem mais transformação, porque a gente acha que a gente vai resolver o visto, isso aqui acabou, tá tudo assim. Não, gente, ainda tem mais coisa rolando, tem outras oportunidades, tem Verdade. muito processo. Então, é aquela coisa, né? 40 anos, depois a gente resolve as coisas da Austrália, então não tem mais coisa. Então, eu falo, uau, realmente a Austrália é muito apaixonante. Hoje a gente não tem o plano, né? A intenção de voltar para o Brasil, Uhum. justamente por essa condição
que a gente pode ter dessas mudanças, dessas flexibilidades, Sim. e entra a Covid e a gente se adapta de uma outra forma, e acontece oportunidades, de novo, as oportunidades de voluntário, de trabalho voluntário. Eu sempre, sempre muito a favor, assim, fiz muito, dediquei muitas horas não só de trabalho, mas assim, do relacionamento, né, dos Sim, sim. prazeres, que a gente abre mão para montar os eventos, para montar as condições. No Fica Fruits from super envolvido. Brasil, a gente já fez tanta coisa no Fruits. Hoje vê o Fruits, assim, gigante, cara. Muita gente, sabe, chegando, já uma organização que já anda sozinho, vários frutos Bom, novos, assim. É para quem não muito sabe, legal. também o Fruits from Brazil é um grupo, né, uma comunidade que foi fundada pela Nina Caxambu, que é a diretora, a fundadora também da Tagarela, e é voltada para a comunidade LGBTQIAPN+, aqui na Austrália, e é muito importante, muito interessante, porque, né, Muito. a comunidade troca informações, se E ajuda você muito. aprende, você se ajuda muito, você fala assim, nossa, uma coisa que eu estava achando que era tão difícil comigo, o outro também está passando, o É. outro também está na mesma situação. Então tem apoio emocional, tem apoio profissional, porque é dessas experiências que você fala, nossa, a Mariana trabalha direitinho. Quando tiver uma oportunidade no meu trabalho, eu vou indicar ela, porque você já Uhum. teve essa experiência profissional com ela. Então, é muito interessante isso, assim. No Brasil, infelizmente, é uma coisa que a gente não valoriza tanto, né? Esse trabalho voluntariado. E o trabalho voluntário no Brasil está muito ligado sempre à coisa da causa social, né? De pessoas mais marginalizadas. Então, tem gente que não tem um emocional para Uhum. lidar com essas Sim. situações e, obviamente, cada um lida de uma forma. Na Austrália, tem várias outras Tem trabalho oportunidades de como voluntário em lidar tudo quanto é a tudo área que quanto é você imaginar, coisa, né? até essa coisa, É. eu acho que o grande exemplo de voluntário na Austrália eu falo que é o CSF, que é a organização de combate ao incêndio da Austrália inteira, é o órgão mais bem preparado para combater fogo no mundo inteiro e é uma entidade de voluntários, Uhum. não é uma entidade do governo. E eles são gigantes, então É. assim, e você vê muitos amigos australianos que são voluntários lá porque ele entende a necessidade do fogo e tal. Então tem de fogo, na horticultura, eu encontrei esse grupo que faz voluntário para manter esses casarões antigos. Uhum. Pô, aqui é muito legal, esses jardins aonde os senhorzinhos já estão tudo aposentados, vão para lá para ter envolvimento social, para ter. Então, é realmente aqui, ó, pessoal, aqui, ó, eu trabalho social tocando violão para idosos. É uma oportunidade, assim, muito, muito A legal. Eu acho que todo Sandra, mundo a tem que Sandra fazer. tá dando vários depoimentos aqui. Isso. Ela tem as árvores na sacada dela, né? É. Jabuticabeira, tangerina, Boa, figo. Sandra. Mora no 12º andar no Brasil e trabalha tocando violão para idosos Maravilhoso, já está comunitários. super adaptada à Austrália, já pode vir Né? pronta, Tudo a porque ver, pode vir para cá, a Sandra. gente ainda demora às vezes um tempo na Austrália para entender as oportunidades do voluntariado, O do voluntário, quanto é tão gratificante, quais são as oportunidades reais que nos oferece aqui na Austrália de emprego, de criar amizade, de apoio emocional, vai muito, muito além realmente do trabalho em si. O voluntariado é muito interessante também no sentido, além de você aprender muita coisa, né? Você está ali na prática fazendo um trabalho em que depois você pode conseguir um trabalho remunerado Sim. naquele mesmo Uhum. setor e também de você se inserir na comunidade, né? Enfim, é muito importante, Muito, né, fazer muito, muito, esse Mari. E é trabalho. isso que, de novo, assim, usando como dica, a gente que chega do Brasil, a gente entender que a gente está fora dessa comunidade. Então, a gente É, precisa se fazer network, a gente precisa conhecer gente, a gente precisa se envolver. E não dá para chegar só dando carteirada do currículo, porque aqui é uma outra realidade. Então, assim, eu é, tenho todo esse currículo no Brasil, mas as relações são diferentes. Então, no voluntário, de novo, o voluntariado te ajuda a te incorporar, a pegar esses valores culturais, esses valores éticos, como se comportar, não sair dando beijinho para todo mundo, né, na cara de todo mundo. A gente aprende isso nesses grupos que a gente fala assim, meu Deus, que vergonha, eu na ia dar 3 prática. beijos na mulher e a mulher tá aqui correndo, gente. Não, então, assim, não se dá beijo. Então, são coisas que realmente, né, a É, gente vai aprendendo das nossas experiências da Austrália, e das nossas, enfim, vivências, né? é, é. Realmente o trabalho voluntário é assim, tá na minha história, eu super indico, acho que é muito legal. Deixa eu falar, nosso tempo Vá. está praticamente Ah, esgotando. Eu vou te pedir para falar mais umas coisinhas rapidamente, mas só quero vamos ler lá. aqui um comentário do Adilson, uma pergunta.
Vocês podem explicar sobre ida para a Austrália com visto de casal? É possível vir para a Austrália, tá? Como estudante. Quando é o casal, geralmente vem um como estudante. Até, né, o Thiago fez isso, né? O Thiago Exatamente, exatamente. com o companheiro dele. Vem um como estudante, o outro vem como dependente no visto de estudos. Uma coisa muito legal da Austrália é que para qualquer tipo de curso que você faça, mesmo se for um curso de inglês, dependendo do tempo de curso, né? Você pode trazer um dependente ou mais dependentes no seu visto, geralmente cônjuge, filhos. Então tem essa Com direito a possibilidade. Mas, trabalho. Adilson, eu vou pedir para você mandar uma mensagem para a gente aqui para o Instagram da Tagarela, que a gente te explica tudo direitinho, porque o ideal é você conversar com um consultor educacional que vai te explicar tudo e vai te falar das possibilidades. E cada Tá? caso Então é um caso. Cada caso exatamente. é um caso, gente. É individual, é um perfil, é Manda uma uma história mensagem individual. direta para a gente, por favor, aqui no Instagram, que a gente vai te atender com o maior prazer e te explicar todos os detalhes. Bom, Thiago, olha só. O que você acha que você mais aprendeu na sua nova profissão? O que mais te trouxe de bom e de evolução, digamos assim, você ter mudado de profissão? Bom, eu acho que eu acho que você já respondeu, na verdade, que é evolução. Eu acho que esse processo de transformação, que às vezes a gente acha que, já, né, enfim, já tem essa idade, já tenho mais de 30, nem precisa ser coroa, a gente já acha que a gente já se conhece, que a gente já sabe como lidar com as coisas, que a gente já sabe, já tem maturidade para resolver tudo, etc. E eu acho que voltar para um ambiente fora da minha casinha de conforto, da minha zona de conforto, me mostrou que eu posso me transformar, que eu posso me adaptar, que eu posso conhecer coisas novas, que eu posso adquirir conteúdos novos, que eu posso mudar os meus conceitos. Então, transformação, metamorfose, que é a palavra que eu geralmente uso, porque o metamorfose é de uma larva para uma borboleta, né? Não é só uma transformação de crescimento do bicho, é completamente o início e o fim é completamente diferente. Então eu acho que transformação, evolução, me permitia conhecer coisas a mundos que a gente achava que eu não valorizava tanto, que eu não dava tanto, né, importância. Hoje eu sei que natureza, você trabalhar com a natureza, hoje eu me sinto que eu tô ali protegendo o nosso mundo. Hoje eu tenho uma responsabilidade, mesmo que seja uma coisa ornamental, eu tenho uma responsabilidade que as consequências elas são de ondas, assim, elas se multiplicam, elas trazem qualidade, elas trazem suporte emocional, mental para as pessoas. Alimentação, que é a coisa mais importante da nossa vida, que é o que a gente não pode parar. Então, esse processo de plantar e de você colher, de você entender as fases que o vegetal demora para chegar lá. De novo, é tudo transformação, é movimento, é evolução, é crescimento, é conhecimento, é aprendizagem. Você vai juntando na basket, assim, sabe? Fica com uma cesta lotada de muita coisa legal, muita gente bacana que você conhece também no caminho, obviamente. Isso é uma coisa que a gente sempre vai levar. Então, não tem jeito. você está super feliz com a mudança. Você está Tô super feliz feliz, hoje com a sua mudança de Mari. Tô profissão. feliz com a mudança, tô muito feliz, tô seguro. Hoje faço meu horário, já consigo organizar minha agenda, já aumentei meu valor da minha hora, já sei o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, já sei o que é bom cliente, o que é ruim cliente. Então hoje eu estou num processo de maturidade, não que, né, uma pessoa madura eu falo, mas de evolução, esse processo de transformação. E depois desse curso que eu acabei de fazer agora de permacultura, que foi 6 meses, assim, então foi uma coisa bem intensa para esse ano. Eu, assim, ano que vem eu devo ter novidades por aí, porque eu já estou me sentindo nesse processo assim. Agora, qual é a próxima etapa, sabe? Subiu todos os degraus, estamos aqui, estamos nesse nível, tenho consciência do que aconteceu, agora já 2024 a gente se fala de novo. Maravilha, olha só coisas boas. Mas estou feliz, legal, muito legal. A Magda deixou um coraçãozinho aqui para você, tá? Obrigado, gente, obrigado. Para mim é muito emotivo, tudo para mim da Tagarela é emoção. Eu e a Nina Carol, a gente só chorava. Aí, a gente começar a botar em palavras, menina, foi difícil. Mas com certeza eu amo muito. De novo, gente, a jornada eu acho que faz parte.
é esse todo, essa caminhada toda. É um prazer para mim hoje estar participando da Tagarela nessa função, sabe? Para mim faz parte assim, porra, é isso aí, é evolução. Hoje elas têm você que arrasa, não precisa de mim aí desse lado da tela, arrasando. Então, Você, a ó, gente é super bom. eu te sugiro criar um canal aí que vai ser sucesso. Por Ai, favor, volte não, aí amiga. para as redes sociais. Eu preciso de alguém para vou ter que pagar alguém para cuidar das redes sociais, porque nem mensagem a gente responde, gente. Não imagina, mas enfim, é um grande Verdade. prazer, assim, super obrigado mesmo, dividir essa história, dar coragem, né, para as pessoas de Sim. vir, de transformação, é possível, a gente pode se adaptar. Uma coisa, às vezes a gente acha que nunca vai sair daquele emprego ou daquela casa e depois tudo muda. Então, eu acho que se proporcionar isso, e eu acho que o Covid, a mensagem foi essa. É tipo, galera, acorda. Você precisa ser um pouquinho melhor. Você vai ter que fazer um pouquinho mais. Você vai ter que se adaptar um pouquinho mais. Talvez tenha coisas que você adorava fazer, mas que hoje você compra e vem embalado em 10 plásticos. E você vai realmente deixar de comprar. Porque não tá mais para você comprar em embalagem de plástico. Então a gente vai ter que se adaptar. A gente vai ter que olhar, vai ter que abrir o olho, vai ter que acordar. Então o Covid foi isso. E eu acho que essa minha jornada e essa minha mensagem, assim, eu acho que é muito legal passar para as pessoas para isso. Assim, a gente pode, mesmo sendo de área diferente, a gente se adapta, a gente aprende. E tem história engraçada, tem história triste também, fizemos muita merda, né, no caminho. Mas a Austrália, de novo, a gente tem que trazer a Austrália, que é esse país que nos abraçou e cheio de oportunidade para qualquer área da horticultura que a pessoa quer. Vai ter emprego, tem visto, sabe? Tem muitas oportunidades mesmo. Essa área, inclusive, de novo, né, de produção de alimento, como a Austrália é um país sem dependente de produzir todo o alimento que precisa, porque questões geográficas, de novo, o Covid mostrou que às vezes tudo fecha. Então, eles estão investindo muito nessa área do governo, então, pelo governo, então tem muita oportunidade para quem quiser trocar uma ideia também sobre a área, eu fico super Você, à né? disposição, também Muito não tem legal. problema. Eu acho que vale a pena. E, gente, vamos conhecer as plantas são maravilhosas, elas têm muitas coisas para nos ensinar, elas são fantásticas. Eu quero te fazer uma última pergunta, que é uma curiosidade que surgiu aqui, mas deixa eu só ler o comentário da Tami. A Tami está há um mês na Austrália, ainda está em adaptação. Tami, eu estou aqui há quase 9 anos, ainda estou em adaptação também. Acabamos de falar disso, de recomeço, de adaptação, de toda. Não, também, infelizmente, a verdade, amiga, é nunca acaba. Tá? Porque quando você acha que você já tá tudo ok, aí de repente você tem que mudar de casa, porque o landlord pediu sua casa, ou venderam a casa, você precisa mudar. Aí, de novo, a gente se adapta. Mas o importante é saber que em cada etapa dessa jornada tem um valor, tem aprendizado, tem evolução, tem novos pontos de vista, tem novas experiências. E eu acho que é isso aí, a Austrália. Por isso que a gente está aqui, a gente continua se apaixonando e fazendo coisas. Então, prazerzão, prazerzão. E aí ela comentou que amou saber da sua história, que é uma história muito inspiradora, eu concordo, uma história Oh, muito legal. que bom. E eu quero te fazer uma última pergunta, então, uma curiosidade minha. Você conversa com as plantas? Me Com conta. E se você certeza! Com certeza! Oxe, como não? Mas, rapaz, Se você tá aí conversa com com as plantas, então, você conversa em inglês ou em português? Quero é. saber se você... Olha, putz, agora eu acho que bem misturado, viu, Mari? Vou ser bem sincero, porque tem coisas da indústria que eu aprendi só em inglês. Uns termos que eu não sei nem em português. Os nomes de Sim. peste, de fungos, eu não sei como fala em português. Então eu já aprendi nesse contexto de inglês, sabe? Mas eu falo com elas sim, porque. E aí, de novo, aquela coisa das skills, né? Uma das habilidades que eu sempre fui muito bom na publicidade, e eu sempre tive certeza, assim, seguro disso. E hoje eu aplico nas plantas, é observação. Eu sou muito observador. Eu olho, eu pego, eu interpreto. Eu adoro fazer esse esquema. E eu trabalhava com comportamento de pessoas na publicidade. Então, Sim. eu sempre gostei disso. Então, hoje eu olho a planta e é uma conversa mesmo. É tipo, me diga o que tá legal, o que não tá gostando. Tá bom a luz para você? Não tá. Tá ventando, é isso. Porque elas
elas se expressam da forma delas, obviamente, mas a expressividade está toda ali. Então, com certeza, conversa com a sua também, viu? Porque ela vai ter um monte de coisa para te contar, você vai ver. Maravilha. Thiago, muitíssimo obrigado. Foi um grande Obrigado. prazer conversar com você. Adorei também esse É. nosso bate-papo, saber mais da sua história. Obrigada mesmo, viu? Massa, imagina, Mari, de novo, muito, muito obrigado. Obrigado, Tagarela. Beijos em todos, morro de saudades. E obrigado a todo mundo que participou aí também. Foi muito legal. Obrigado. Foi ótimo Obrigada a rever. todos vocês que nos acompanharam. Foi um prazer ter a companhia de vocês aqui. Sempre um prazer ter a companhia de vocês aqui. E até a próxima. Beijão.